Bom, meninos, bom dia a todos. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer um breve resumo a respeito das características principais das bactérias, dos vírus, dos fungos e dos parasitos, tá? Esses organismos, né, alguns micro-organismos, outros não necessariamente, eles são extremamente importantes, né, para o conhecimento de vocês, para a formação acadêmica de vocês. Alguns desses organismos, eles são capazes de causar o adoecimento humano, mas não obrigatoriamente, tá? A gente vai ver que muitas bactérias, elas são importantes para a manutenção fisiológica do nosso corpo, né? Auxiliam o nosso corpo na nossa proteção, no nosso processo de digestão, absorção de nutrientes, tá? Os fungos, eles também possuem diversas aplicabilidades. Os vírus, eles já são hospedeiros obrigatórios, né? Então, eles são parasitos aos seres humanos. Assim como o próprio parasitismo, ele vai causar, né, essa alteração, pode vir a causar também o adoecimento no homem, tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer um apanhado geral a respeito dessas principais características, para que a partir de amanhã a gente comece a estudar, a revisar, né, as principais doenças que acometem o homem, as principais doenças de importância médica, tá? Então, bacteriologia, meninos, é a área da biologia que estudam as bactérias, tá? A gente já viu na nossa primeira aula um pouquinho a respeito da célula bacteriana, né, os componentes dessa célula, e hoje nós vamos ver tanto a sua composição anatômica, né, a sua composição celular, seu arranjo celular, como também algumas aplicabilidades e também os processos de infecção no homem, tá? Bom, meninos, as bactérias, como nós vimos na nossa primeira aula, elas são formadas por células procarióticas, né, que são aquelas células de estruturas mais simples, que não possuem um núcleo, onde o material genético ele está disperso no citoplasma, né? O tamanho dessa bactéria é um tamanho bem reduzido, né, de 0,5 a 2 micrômetros, bem menor do que uma célula, como uma hemácia, por exemplo, tá? A hemácia que tem um tamanho aí de 7,5 micrômetros. As bactérias, elas podem habitarem, né? Elas podem sobreviver em diversos ambientes, como água, solo, organismos vivos, assim como também ambientes que são inóspitos a outros seres vivos, como pântanos, oceanos, regiões de salinas, e até mesmo existem algumas bactérias que resistem a altas temperaturas, que sobrevivem a locais como vulcões, por exemplo, tá? Então, assim, as bactérias, elas são organismos extremamente adaptáveis, né, que conseguem estar presente, que conseguem sobreviver em diversos ambientes, né? Então, algumas vivem, inclusive, nos próprios organismos vivos, tá? Quando a gente fala organismo vivo, a gente tem que pensar tanto nos seres humanos, nos próprios seres humanos, né? Existem muitas bactérias que vivem no nosso organismo, tá? Assim como nos outros animais, em outros seres, tá? Existem bactérias que, que realizam, por exemplo, parasitismo em fungos, em plantas, tá? Que sobrevivem nesses ambientes. Enfim. Para que essas bactérias elas sobrevivam, né, a esses ambientes bem diferentes, ambientes com temperaturas bem variáveis, então essas bactérias elas também precisam apresentar uma capacidade de adaptação muito alta. Existem várias classificações de bactérias, tá? As bactérias elas podem ser classificadas em vários parâmetros.
sendo que esses parâmetros eles vão estar diretamente relacionados com a sua capacidade de adaptação, tá bom? Nós temos as bactérias autotróficas, né, heterotróficas. Quando a gente fala autotróficas, nós estamos nos referindo àqueles organismos que produzem o seu próprio alimento, tá? Como, por exemplo, aqueles que realizam a quimiossíntese, né, fotossíntese que a gente conhece lá das plantas, né, produção de energia a partir de algumas reações químicas. Enquanto outros organismos, eles apresentam características heterotróficas, quando eles precisam absorver, né, matérias complexas para a produção de energia, tá bom? As bactérias, elas também podem ser classificadas conforme o seu pH, tá? Conforme o pH na qual elas conseguem sobreviver. Existem bactérias que sobrevivem em meio ácido, em meio básico e em meio neutro, né? Então, as bactérias, elas podem ser classificadas aí conforme o pH na qual elas conseguem se adaptar. Então, a gente consegue perceber novamente, né, um grande possibilidade dessas bactérias em se adaptarem a esse ambiente. Por isso que a gente consegue observar muito a questão de resistência bacteriana. Hoje nós temos muitas bactérias que são altamente resistentes a todos os antibióticos que nós temos disponíveis, né, para o nosso uso. Então, são bactérias que conseguiram se desenvolver, que conseguiram reagir, né, aos antibióticos, a todos os antibióticos que nós temos disponíveis. Essas bactérias de alta resistência são o que nós chamamos de superbactérias. Né? Quando a gente usa esse termo superbactérias, não quer dizer que elas são grandes, né? Que são enormes, nada disso. Quer dizer que elas possuem uma alta resistência aos antibióticos, tá? Aos antibióticos de mercado, aos antibióticos dos quais nós estamos disponíveis. Em relação à pressão osmótica, né, nós temos aquelas bactérias também que sobrevivem a alta pressão e as que sobrevivem a baixa pressão. A questão em relação à presença de oxigênio, né, nós temos as bactérias aeróbias, que são aquelas que necessitam de oxigênio. Então, essas bactérias elas só conseguem sobreviver em um ambiente que contém oxigênio, né? No caso, se essas bactérias elas forem colocadas em um ambiente onde não há presença de oxigênio, essas bactérias elas não conseguem sobreviver. Nós temos as anaeróbias estritas, que são aquelas bactérias que sobrevivem, né, em um ambiente com ausência de oxigênio, um ambiente que não tem oxigênio, essas bactérias conseguem sobreviver. Nós temos as anaeróbias facultativas. O que são essas anaeróbias facultativas? São aquelas bactérias que elas precisam de oxigênio para o seu metabolismo, mas que elas também conseguem sobreviver, né, que conseguem sobreviver a ambientes que não possuem oxigênio, tá? E nós temos as microaerófilas, que são as que sobrevivem a ambientes com baixa quantidade de oxigênio, né? Então, assim, a gente tem características de bactérias que conseguem se adaptar a todos os ambientes, né? Conforme aí a concentração de gás oxigênio, de dióxido de carbono. Temperaturas, as psicrófilas são aquelas que se desenvolvem em baixas temperaturas, as mesófilas a uma temperatura mediana e as termófilas a altas temperaturas, que são o caso daquelas bactérias que eu comentei com vocês no início, que conseguem crescer em vulcões, né? Então essas bactérias elas conseguem sobreviver a altas temperaturas, tá bom? Aqui nessa imagem, meninos, nós temos a representação de um arranjo bacteriano, né, que seria, no caso, a combinação aí das bactérias.
Essas bactérias, elas podem apresentar algumas formas diferentes, né, que são as formas de cocos, que são nesses formatos dessas bolinhas aqui, em formas de bacilos, que são essas formas mais compridinhas, em outras formas, como por exemplo dos vibriões, tá? A gente vai ver melhorzinho agora. Então, nós temos, entre as formas das bactérias, elas podem apresentar a forma de cocos, tá? Quando vocês escutarem, quando vocês lerem essa forma de cocos, quer dizer o quê? Que é uma forma circular, tá? Igual a gente consegue observar aqui nessa imagem microscópica, né? Essa forma circular das bactérias, tá bom? Então, quando a bactéria apresenta uma forma de cocos, é uma forma arredondada. O arranjo, essas bactérias, elas podem se combinar, tá? Porque assim, uma bactéria, meninos, um organismo é formado por uma única célula, certo? Então, essa única célula, ela pode se combinar entre si, né? Formando um arranjo bacteriano. Esse arranjo, ele pode ser em forma de diplococos. Quando vocês escutarem a palavra di, vocês vão se lembrar de dois, tá bom? Então, diplococos são quando nós temos a presença de duas bolinhas. Então, quando essas duas bolinhas estão juntas, nós temos os diplococos. Nós temos os streptococos, né? É um nome bem conhecido, né, de algumas bactérias. Nós temos o Streptococcus aureus, vocês já ouviram falar, acredito, né, que é um tipo bem comum e recorrente de bactérias. E o que significa esses streptococcus, né? Os streptococcus, eles são esse arranjo aqui, meninos, esse arranjo em forma de cadeia, tá? Uma bolinha do lado da outra. Então, streptococcus é em forma de cadeia, onde nós temos uma bolinha, um coco ao lado do outro. Nós temos os estafilococos, que são em forma de cachos, né? Então, esse aqui é o que nós chamamos de estafilococos, em forma de cachos, é um amontoado de bactérias, tá? Então, quando a gente vê dessa forma, né, que a gente consegue observar essa imagem aqui, tá bom? Na microscopia, a gente consegue observar um cacho, né? Várias bolinhas juntas, formando esse arranjo de estafilococos. Daí nós temos algumas outras formas, mas que são menos conhecidas e menos utilizadas, tá bom? Então, os principais que nós temos são os diplococos, streptococos e estafilococos. A gente tem uma espécie bacteriana muito conhecida chamada Streptococcus aureus e Staphylococcus aureus, tá? Aqui a gente tem a imagem de uma microscopia eletrônica, né? Então, aqui a gente consegue observar a forma do diplococos, tá? Conseguem observar aqui essas duas bolinhas amarelas são os dois cocos em arranjos, tá? O Streptococcus, ele apresenta essa forma aqui de cadeia, né? Onde a gente tem uma em sequência da outra. E aqui a imagem de um Staphylococcus, né? Um arranjo bacteriano, né, em forma de cachos, tá? Uma outra forma, meninos, que nós temos são os bacilos. Os bacilos, eles também são bem conhecidos, acredito que vocês já tenham escutado esse nome, né, bacilo. A gente ouve muito a respeito dos bacilos consumidos para regular a flora intestinal, né? Esses bacilos, eles apresentam essa forma mais compridinha. A gente viu no slide passado uma forma de cocos, né, uma forma de círculozinho. Os bacilos, eles já são mais compridos, olha, vocês conseguem observar aqui, né? Os bacilos, eles podem apresentar de uma forma solitária, né, somente um bacilo. Eles podem apresentar em forma de pares, que são os diplobacilos, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma imagem de um diplobacilo, tá? Um bacilo ligado ao outro. Nós temos os streptobacilos, que são em forma de cadeia, né? Semelhante àquele dos cocos. Então, é um bacilo ligado ao outro,
tá? Em forma de cadeia aqui, ó. E nós temos os cocobacilos, que são semelhantes aos cocos, né? Então, eles apresentam essa morfologia um pouco mais diferenciada, uma morfologia um pouco mais arredondada, tá? Aí nós temos as formas espiraladas, né, que são algumas formas um pouco diferentes da morfologia anterior. Nós temos os vibriões, que são esses aqui que apresentam uma espécie de forma de vírgula, tá? Ela é um pouquinho curvada. Nós temos os espirilos, que apresentam a forma de um saca-rolha, né, como se fosse um caixozinho, né, um pouco arredondado. E as espiroquetas, que são totalmente espiraladas. Então, a espiroqueta que ela é totalmente espiralada, tá? Um verdadeiro cachinho. Aqui a gente consegue observar também essa imagem na microscopia. A forma que a bactéria vai apresentar é uma característica genética, né? Então, a forma com que essas bactérias elas serão apresentadas vai depender da sua característica genética. Aqui a gente tem a representação daquele teste gram positivo, né, do teste de gram, que a gente comentou na nossa primeira aula, que nós temos as bactérias do tipo gram positivas e as bactérias do tipo gram negativas. Como que funciona? Aqui a gente tem, meninos, um experimento, tá? Esse aqui é o teste de gram, onde a gente tem, nessa plaquinha, onde a gente tem uma cultura de bactérias. Nessa cultura de bactérias, primeiro a gente vai acrescentar alguns reagentes para poder fazer essa análise. Primeiro, nós vamos acrescentar o cristal violeta, depois o Lugol, depois nós vamos lavar essas células com álcool e depois acrescentar a fucsina. Com a fucsina, ao analisar no microscópio, a gente vai observar que algumas bactérias elas vão ficar na coloração vermelha e outras bactérias que elas vão ficar na coloração roxa. Para que serve isso? As bactérias que ficarem na coloração roxa, nós vamos chamar de bactérias gram-positivas, né? Que significam que elas possuem uma parede celular, né, mais espessa. Enquanto que as bactérias gram-negativas, que são uma outra classificação a essas bactérias, elas vão ter uma parede celular menos espessa que a gente vai ver. Vou apresentar para vocês melhor no próximo slide, tá? E aí aqui a gente tem essa imagem na microscopia eletrônica, né, dessas bactérias. Algumas elas ficam arroxeadas, vocês conseguem ver que essas bactérias que estão arroxeadas aqui, elas apresentam a forma de cocos, né, que são bactérias redondinhas. Então essas bactérias, elas apresentam forma de cocos. As bactérias que estão vermelhinhas, conseguem observar aqui? São em forma de bacilos, tá? Então, a gente consegue classificar, né, o tipo, né, bacteriano através desses experimentos. A gente consegue fazer uma análise morfológica, né, a partir desses experimentos. Professora, eu consigo identificar qual é a espécie da bactéria só através desse teste? Não, tá? Com esse teste você não consegue identificar a espécie da bactéria, mas você consegue, né, fazer aí uma análise das suas características morfológicas, tá bom? Aqui a gente tem algumas estruturas bacterianas que nós já estudamos na nossa aula passada, né? Nós temos a membrana, nós temos a parede, nós temos as fímbrias, o flagelo, né, o plasmídio, tá? Os ribossomos, o citoplasma, né? Então, são algumas estruturas bacterianas, tá? Aqui a gente tem a representação da parede celular, né? A gente viu que nós temos as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. As bactérias gram-positivas, elas apresentam uma parede celular mais espessa, formada por peptídeo glicano. Vejam só, né, a diferença desse roxinho para esse daqui, né? A gente tem uma parede celular mais espessa formada por peptídeo glicano nas bactérias gram-positivas e uma parede menos espessa no caso das bactérias gram-negativas, né? Elas são formadas por lipopolissacarídeos.
tá? Isso aqui a gente viu na aula passada, então eu vou apresentar só alguns pontos para vocês, tá? Aqui a gente também já viu, essa parte é da membrana citoplasmática, né, que a gente viu que é formada por fosfolipídios, que fazem o controle, né, de entrada e saída de solutos, atua na obtenção de energia, né, na divisão celular, enfim. Aqui nós temos dessas imagens que também são representação, tá, de microscopia, tá bom? A gente consegue observar, né, os flagelos. Esses flagelos, eles podem apresentar algumas características específicas, tá? Eles podem ser diferentes entre si, podem ser apenas um, né, dois, né, três, ou então muitos flagelos, né, como a gente consegue observar aqui nessas imagens. O funcionamento, né, dessas bactérias, o metabolismo dessas células, eles vão depender, né, consequentemente, de muitos fatores. Então, para que ocorra o crescimento bacteriano, esse crescimento ele precisa estar em equilíbrio com alguns fatores, como, por exemplo, nutrientes, tá? Então, para poder ter uma reprodução bacteriana, um crescimento da colônia, precisa estar disponível nutrientes, né, para todos esses organismos. Temperatura, pH, pressão, tensão de oxigênio. Né? A gente viu que existem vários tipos de bactérias que conseguem crescer em diferentes condições. Mas, por exemplo, se a gente pega uma bactéria aeróbica, né, uma bactéria que precisa de oxigênio para crescer, e coloca em um ambiente onde não tem oxigênio, essa bactéria ela não vai conseguir crescer nesse ambiente. Tá? Então, a gente precisa conhecer, né, esses micro-organismos, precisa conhecer as suas necessidades para poder estabelecer, para poder regularizar, né, aí o seu crescimento. Tá? Esse crescimento bacteriano, né, ele ocorre através da divisão celular. Então, uma bactéria, ela se transforma em duas e assim por diante, né? Depois essas duas se dividem novamente, formam mais duas bactérias. Esse processo, ele pode acontecer em horas, tá? Em horas a gente consegue ter um crescimento de uma colônia bacteriana. Aqui a gente tem, né, como que acontece esse crescimento. Aqui a gente tem o número de bactérias vivas, né, a quantidade de bactérias vivas em função do tempo. Então, primeiro nós temos um crescimento, né, uma fase logarítmica de crescimento. A gente consegue observar, né, que aqui vai do período de 1 a 7 horas, a gente tem um crescimento muito grande de bactérias. Conseguem acompanhar? Depois a gente tem uma parada desse crescimento, né? Um equilíbrio desse crescimento. E depois a gente tem um declínio, né? Ou seja, esse número de bactérias naquele ambiente, naquele local, ele vai diminuindo. Por que que isso acontece, né? Porque os recursos eles vão ficando limitados. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma grande quantidade de nutrientes para todas essas bactérias, então elas conseguem sobreviver, até chegar um momento em que não há mais nutrientes para todos esses micro-organismos, né? Então começa essa fase de equilíbrio, né? E depois uma fase de declínio, tá bom? Esse crescimento bacteriano, ele vai variar muito entre cada espécie, né? Então, tem espécies que se multiplicam, né, que se reproduzem de forma mais rápida, tem bactérias que se reproduzem de forma mais lenta, tá? Então, esse crescimento bacteriano, ele vai ser dependente das espécies. Aqui nós temos a formação de esporos, né? Eu já discuti isso com vocês também na disciplina de biossegurança, né? Os esporos, eles são a forma mais difícil de você destruir em um método de esterilização, porque são as formas mais resistentes das bactérias, tá? Essas estruturas de resistência das células bacterianas podem viver durante anos
sob condições de extremo calor, ausência de água e presença de radiação e substâncias químicas, tá? Então, por conta disso, a maioria, né, dos métodos de esterilização tem um pouco de dificuldade nesse processo de eliminação dos esporos, tá? E aqui nós temos os processos de infecção, né? As bactérias, elas podem tanto conviver com o nosso organismo de forma harmoniosa, né? Auxiliando, por exemplo, na proteção da nossa pele, no processo de digestão, como também elas podem causar alguns processos infecciosos no nosso corpo. Muitas das doenças que nós vamos estudar a partir de amanhã são causadas por infecções, né? São causadas, por bactérias, tá? Situações em que micro-organismos provenientes da microbiota residente ou do ambiente, né? Então, essas bactérias que causam o adoecimento, elas podem tanto estar presentes no nosso corpo como no ambiente, se instalam e se multiplicam em alguma parte do corpo, causando danos ao hospedeiro. Nós temos algumas barreiras de proteção que a gente também estudou na disciplina de biossegurança, como, por exemplo, a pele, a saliva, o nosso sistema imunológico com anticorpos e células de defesa e outros micro-organismos, né? Então, o nosso corpo, ele possui algumas formas, né, de lidar com esses processos de infecção, de prevenir contra esses processos de infecção, tá? Alguma pergunta até aqui? Bom, meninos, agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos vírus para vocês, tá? Os vírus, eles são organismos bem menores que as bactérias, tá? E eles não são considerados organismos vivos. Então, nós não vamos considerar os vírus como organismos vivos, tá? Por quê? Por que eles não são considerados organismos vivos? Os vírus, eles não possuem célula, tá? Eles não são formados por célula e eles não possuem um organismo próprio, eles não possuem um metabolismo próprio. O que significa isso? Não possuir um metabolismo próprio. Eles precisam de um outro organismo para sobreviver. Então, para que um vírus sobreviva, ele precisa, por exemplo, do organismo humano, tá? Porque no ambiente ele não consegue sobreviver por muito tempo, porque ele não tem metabolismo, ele não consegue produzir proteínas, por exemplo, né? Ele não consegue produzir as moléculas necessárias, as condições necessárias para a sua sobrevivência. Então, por conta desses fatores, entre outros também, os vírus eles não são considerados organismos vivos. Então, os vírus eles são agentes infecciosos, tá? Os vírus eles causam infecção no nosso organismo e eles são parasitos intracelulares obrigatórios, tá? Meninos, o nome certo não é parasitas, tá? Não sei se vocês já perceberam, mas o termo correto são parasitos, tá? Então, os vírus eles são parasitos intracelulares obrigatórios, né? Então, eles parasitam, né, células para poder sobreviver. Então, fora de um organismo vivo, eles não sobrevivem. Então, no ambiente, por exemplo, eles têm um período de vida bem curto, né? A gente está ouvindo falar bastante a respeito disso, né? Porque para que um vírus sobreviva, ele precisa estar em um organismo vivo. Eles não possuem metabolismo próprio
Então, como eu comentei com vocês, eles não são formados por uma célula. Então, se eles não são formados por uma célula, eles não conseguem produzir algumas substâncias que são necessárias para o seu desenvolvimento. Eles não são isolados in vitro pelas técnicas de culturas habituais. Então, meninos, para a gente poder crescer um vírus em laboratório, esse vírus ele só cresce em uma célula, tá? Então, a gente precisa pegar uma célula, introduzir o vírus para poder realizar o crescimento dele em laboratório. Diferente de uma bactéria, por exemplo. Uma bactéria a gente consegue crescer ela em um meio de cultura sem necessariamente uma célula humana, tá? Eles não produzem enzimas relacionadas à síntese de proteína ou de energia. Então, são organismos bem simples, né, que não conseguem produzir enzimas, que não produzem enzimas que estão relacionadas à produção da sua proteína, da sua energia. Então, se eles não vão ter essa produção de proteína, essa produção de energia, eles precisam que um outro organismo faça isso por eles, certo? Então, por isso que eles são parasitos. Eles possuem DNA ou RNA, eles passam por filtros que retêm bactérias. Então, assim, os vírus, eles são organismos bem pequenos, né? Eles são bem menores que as bactérias, tá? E aí, eles conseguem passar por filtros que retêm essas bactérias. Por isso, assim, que, por exemplo, a gente está vendo a respeito da importância do uso de máscaras, correto? Só que ainda, apesar de você usar corretamente sua máscara e tudo mais, existe uma chance de contaminação, né? Por que que isso acontece? Devido ao tamanho do vírus, tá? Então, o vírus, ele consegue passar por esses filtros que, apesar de reterem bactérias, não conseguem reter o vírus devido ao seu tamanho. Devido ao seu tamanho também, a gente não consegue visualizar um vírus em um microscópio de luz, em um microscópio óptico, a gente não consegue observar o vírus, tá? Porque o seu tamanho é tão pequeno que nem no microscópio a gente consegue observar, certo? Aqui pra gente poder, a gente tem uma imagem, né, pra gente poder comparar o tamanho do vírus, tá bom? Essa imagem maior aqui atrás que vocês estão vendo, nesse vermelhinho aqui, é uma célula humana, tá? Então a gente consegue comparar essa célula humana, né, com o tamanho de uma célula bacteriana. Esse azulzinho aqui é uma célula de uma bactéria, tá? Aí aqui dentro da bactéria a gente tem o vírus. Conseguem observar a diferença aqui do tamanho dos vírus quando comparada à bactéria? Então, uma bactéria que já é super pequena, né? Uma bactéria que é super pequena, mas quando comparada ao tamanho do vírus, ela parece enorme, né? Então, os vírus, eles são organismos extremamente pequenos. Então, por conta disso, a gente tem uma grande dificuldade de observar e de analisar esses micro-organismos. Aqui a gente tem algumas características, tá, de alguns vírus. Eles podem apresentar essas morfologias assim bem diferentes, em forma de envelopados, tá? Esses assim que são cobertos. A gente viu muito, né? Vocês estão vendo bastante, né? A imagem assim do vírus com uma bolinha e alguns parecem uns espinhozinhos, né? Uma espécie de bolinhas com alguns espinhos. Essa forma que vocês estão vendo é o que nós chamamos de vírus envelopado, tá? É um vírus que possui um envelope, né? Essa cobertura, e esses espinhos a gente chama de espículas, tá? Mas o vírus ele também pode apresentar algumas outras formas, como por exemplo essa forma mais complexa, tá? Que parece, acho que parece tipo um robozinho, né? Essa forma mais complexa. Aqui é a imagem de uma microscopia, tá? O material genético desse vírus fica aqui na parte do capsídeo, que nós chamamos também de cabeça. Aqui nós temos a bainha,
né? A fibra da cauda, o pino. Nós temos essa forma helicoidal, tá? Que onde nós temos o material genético, né? O ácido nucleico em forma de espiral, tá? Nós temos os adenovírus, tá? Que são essas formas poliédricas, formas que parecem uma forma geométrica, né? Essa organização que parece uma forma geométrica. Então, os vírus, eles podem apresentar uma morfologia, né? Uma característica bem variável. Cada espécie viral vai apresentar uma característica específica, mas o que a gente precisa perceber aqui é justamente que ele não possui muitas estruturas, né? Lembram que eu comentei com vocês que a bactéria era o tipo de célula mais precária que tinha, né? Com menos recursos, com menos estruturas. Quando a gente compara a bactéria com o vírus, percebam, né, que o vírus ele não tem por ele não ter célula, ele não tem organela nenhuma, ele não produz proteína, né, produção de energia, enfim. Então, por conta disso, ele necessita de uma célula, ele necessita de um hospedeiro para poder realizar todas essas funções. Por isso que um vírus ele não consegue sobreviver por muito tempo no ambiente, tá? Essas são as principais características dos vírus. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, representação aqui na microscopia do vírus da varicela, do vírus da raiva, tá? E aí, além dos vírus, nós temos também os fungos, né? Os fungos a gente estuda na área da micologia, tá? Que são organismos um pouco mais complexos, são organismos formados pelas células eucarióticas, né? Que são aquelas células que já possuem mais estruturas, né? Que possuem mais organelas, tá? São organismos bem mais complexos. Eles são importantes também porque eles causam, né, algumas patologias no homem, mas também os fungos eles estão no nosso dia a dia de forma muito frequente, na nossa alimentação, nos medicamentos que nós utilizamos, tá? Os fungos eles são conhecidos popularmente como mofos e bolores, né? A gente conhece popularmente por esses nomes. A gente observa, por exemplo, no pão, né? Quando o pão ele fica muito tempo guardado no armário, né? Ele começa a formar ou algumas marquinhas esbranquiçadas, esverdeadas, né? Então isso a gente chama de são os fungos, tá? A presença dos fungos. No entanto, na maior parte das vezes, eles são lembrados somente pelos danos que algumas espécies causam, sejam parasitando plantas ou causando problemas de saúde, como alergias e micoses em animais. Então, assim, muitas vezes a gente recorda, né, dos fungos somente pelas causas ruins. Mas os fungos, eles estão presentes na nossa rotina, no nosso dia a dia, tá? De forma muito recorrente. Um exemplo, meninos, é a penicilina, tá? A penicilina ela foi desenvolvida a partir de um fungo chamado penicillium. Consumo de queijo, por exemplo, de vinho, né? A gente precisa de pão, né? A gente precisa de fungos para fermentação, para, por exemplo, para a produção de alguns materiais da indústria, eles também utilizam recursos de fungos. Outra coisa, o consumo de cogumelos, né? O próprio consumo de cogumelos na alimentação também é muito comum, recorrente, né? Então, assim, os fungos eles possuem diversas aplicações que estão presentes no nosso dia a dia e não somente no adoecimento. Muitas vezes os fungos foram comparados a vegetais. No entanto, são organismos que não possuem clorofila em sua célula e, portanto, eles não realizam fotossíntese.
Os fungos, eles por muito tempo, eles foram comparados com as plantas, tá, meninos? Por conta das suas células, né, serem células eucarióticas, porque eles têm parede celular, tá? Os próprios cogumelos, né, que de certa forma eles parecem, né, com uma planta, com um vegetal. Então, por muito tempo eles foram comparados com plantas, mas eles não são, tá? Eles são fungos, eles são um outro reino, né, de organismos vivos, e eles não realizam fotossíntese. Todos os fungos são eucariotos, né, são formados por células eucarióticas, e eles podem ser unicelulares. O que significa unicelulares? Eles podem ser formados por uma única célula ou multicelulares, formados por várias células. Um cogumelo, por exemplo, um cogumelo ele é formado por muitas células, né? Então, por conta disso, ele é chamado de multicelulares. Aqui a gente tem as imagens, né, de alguns fungos, tá? Aqui essa imagem branquinha aqui que vocês conseguem observar, o que nós chamamos de micélio do fungo, tá? Aqui também o micélio, né? Que são a forma visível, né? A gente consegue ver ao olho nu o micélio fúngico, tá? As células fúngicas, elas vão se agrupando em filamentos, né? Então, os fungos, eles vão se agrupando, podendo formar as hifas, que são essas estruturas aqui que a gente consegue observar no microscópio, e esse conjunto de hifas formam o que nós chamamos de micélio. O micélio é essa parte esbranquiçada que a gente consegue enxergar o olho nu. Aqui a gente tem, né, uma imagem de uma célula fúngica, tá? A célula fúngica, um diferencial da célula fúngica, né, das outras células que nós estudamos, é a presença da parede, né? Então, o fungo ele possui uma parede celular, tá? O que proporciona ao fungo um pouco mais de rigidez, né? E ele possui os demais organelas de uma célula eucariótica, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês, né, alguns fungos que estão presentes no nosso dia a dia, né? Aqui a gente tem os fungos unicelulares, né, que são as células de levedura, Saccharomyces cerevisiae, que são os fungos utilizados para a produção da cerveja, tá? Então, a cervejinha que você toma lá no final de semana precisa dos fungos para fermentar, tá? Aqui nós temos os cogumelos, né, que também são bem utilizados na alimentação, né? Muitos cogumelos são utilizados na alimentação. A gente observa muito na cultura oriental. Os japoneses, chineses consomem muito cogumelo. Esses cogumelos, eles também podem ser utilizados para o tratamento de muitas doenças, né? Existem povos, principalmente asiáticos, né? Esse consumo de cogumelos é muito ligado à cultura asiática. Eles consomem cogumelos para tratamento de diversas doenças. A gente acompanha isso de forma muito aberta, né? Tem muitas pessoas que utilizam também para fins recreativos, né, que são os cogumelos psicodélicos, né? Muitas pessoas utilizam, né, como drogas, tá? Para fins recreativos. Drogas não é um nome pejorativo, tá, meninos? É porque assim, toda substância que causa uma alteração no nosso organismo são drogas, tá? Um medicamento é uma droga, enfim. Aqui a gente tem os fungos filamentosos, né, que nós chamamos de bolores, que são aqueles que crescem nos alimentos. Aqui a gente tem a fermentação do vinho, do pão, né, do queijo. Aqui a gente tem algumas micoses, né, que podem atingir o homem. Então, os fungos, as suas aplicabilidades, elas são extremamente variáveis. Alimentação, medicamentos, recreação, né, e até mesmo adoecimento. Tá? E em relação ao parasitismo, meninos, a gente tem, né, eu citei algumas vezes para vocês, mas a gente não adentrou em relação à sua definição, a definição do parasitismo, o que significa esse processo de parasitismo.
Parasitismo, meninos, ele é uma relação entre dois organismos, tá? Então, sempre que a gente pensar em parasitismo, a gente vai pensar em dois organismos, onde nós vamos ter um hospedeiro e um parasito. Normalmente, né, quem vai sofrer com essa relação é o hospedeiro, né? O hospedeiro que vai ter condições ruins em relação a esse processo de parasitismo. Onde o parasito, ele sobrevive à custa do hospedeiro. Então, é como se o hospedeiro produzisse os nutrientes, os recursos necessários para o parasito e o parasito vai lá e pega do hospedeiro, tá? É mais ou menos assim essa relação. O hospedeiro é indispensável ao parasito. Então, o parasito, para sobreviver, né, ele precisa daquele hospedeiro. Mas o hospedeiro, ele não precisa do parasito para sobreviver, tá? Então, é uma relação de dependência do parasito. O parasito precisa do hospedeiro para sobreviver, que sem esse hospedeiro ele vai morrer, porque ele não vai ter uma nutrição suficiente, enquanto que o hospedeiro ele só vai estar ali, dando nutriente para o parasito sobreviver. Nós temos alguns tipos de parasitismos, tá? Como os ectoparasitas, que são os parasitos externos, como por exemplo o bicho de pé, tá? O bicho de pé ele é um parasito, ele precisa de contato com o meio exterior, né, para poder obter oxigênio. Nós temos os endoparasitos, que são aqueles que sobrevivem nas cavidades naturais, nos tecidos, que são totalmente dependentes de seus hospedeiros como fontes nutritivas. E nós temos os parasitismos facultativo. O que significa isso, né? Que os parasitos, eles acabam entrando em contato de maneira acidental com seu hospedeiro. Ele não precisa necessariamente do hospedeiro para sobreviver, mas quando ele entra em contato com o hospedeiro, né, ele vai entrar em contato com esse hospedeiro e vai pegar, né, vai absorver os nutrientes e os recursos que esse hospedeiro disponibiliza para ele. Como, por exemplo, né, ele trouxe aqui no caso do Naegleria fowleri, que é uma ameba de vida livre, encontrada em águas naturais, que eventualmente contaminam a mucosa nasal de banhistas, invadindo o sistema nervoso através dos nervos oftálmicos, né? Então, esse parasitismo acontece de forma acidental, então o banhista está lá tomando banho, acaba entrando em contato com essa ameba de vida livre e essa ameba entra em contato com o hospedeiro, tá? Então esse parasitismo ele acontece de forma acidental. A ação dos parasitos começa muitas vezes com os mecanismos que permitem invadir ou ocupar um nicho ecológico no organismo do hospedeiro. Então, como que vai começar, né? Essa ação do parasitismo vai começar a partir de uma invasão do hospedeiro. Ele precisa entrar no corpo do hospedeiro de alguma forma. Essa entrada, ela pode acontecer de forma passiva ou de forma ativa. A forma passiva geralmente está relacionada com a ingestão de alimentos ou águas contaminadas, como por exemplo que nós chamamos de popularmente de vermes, né? Então você acaba consumindo água, alimentos contaminados e você acaba sendo contaminado com o euminto, tá? Com ovos de eumintos, como por exemplo os enteróbios vermiculares, tá? Ou a tênia. E nós temos uma penetração ativa, que é quando ocorre a penetração, que pode ser através da pele, através das mucosas, né, através das conjuntivas desses parasitos, tá? Então, na penetração passiva, a gente tem um consumo, né, passivo desses parasitos, enquanto que na forma ativa, esses parasitos eles precisam penetrar de alguma forma naquele organismo. Então, por isso que nós chamamos de penetração ativa. Em relação a essas doenças, meninos, qual que acontece
quais as verminoses, né? Como que ocorre esse processo de contaminação, enfim, isso a gente vai estudar melhor conforme cada doença, tá? Então, a partir de amanhã, a gente vai estudar as principais doenças, né? As principais morbidades, né? Que acometem um homem, né? E aí a gente vai estudar de forma bem específica como que acontece esse processo de contaminação, como que acontece esse parasitismo, tá? O parasitismo, meninos, ele pode ser realizado por qualquer organismo, né? Como vírus, bactérias, fungos, tá? Então a gente vai estudar isso bem direitinho nas nossas próximas aulas, ok? E aí esse conteúdo, né, a gente vai trabalhando de forma mais detalhada nas aulas em sequência, combinado? Alguém tem alguma pergunta? Bom, meninos, então bom dia a todos, tá? Esse material já está disponível lá para vocês. Aconselho que vocês solicitem, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Até amanhã. Guardo vocês.